E aí, veio estatística no meu edital. Será que pode cair questão teórica ou somente vão cair questões envolvendo cálculo? Poxa, eu sempre sei que estatística é cheia de fórmula. E agora? O que é que eu faço? Segura a vinheta, já já eu volto para falar com você sobre esses pontos e mais outros. Vamos lá! Bem, galera, antes da gente dar continuidade ao nosso vídeo, depois da nossa vinheta, vem aqui o professor Marco Luciano, do GG Concursos, onde a gente leciona as disciplinas de matemática, de estatística, raciocínio lógico, para poder bater um papo com você sobre essa parte relacionada às questões de estatística. E a gente vai resolver algumas questões aqui. Normalmente, estatística é muito conhecida por ser uma disciplina que envolve muitos cálculos, muitas fórmulas. Todavia, é importante que a gente atente que questões teóricas também aparecem nas provas. E você precisa estar atento, porque essas questões teóricas podem te ajudar e muito. São pontos valiosos que, com conhecimentos iniciais, conceitos iniciais, conhecimento do que é que significa, por exemplo, a média, a moda, a mediana, conhecimento sobre as medidas de dispersão, desvio padrão, variância, ou seja, os próprios conceitos aparecem em prova. Então a gente precisa não só saber calcular, mas também precisa entender os conceitos. Então, nesse vídeo de hoje, que é um vídeo aqui pelo canal do GG, você já se inscreveu no canal? Já segue o GG lá no Instagram? E aí, é importante que a gente veja esses vídeos que estão sendo produzidos aqui, que vocês vejam esses vídeos produzidos aqui pelo GG. Tem uma série de vídeos, um projeto muito interessante, tem vários assuntos que estão sendo comentados sobre procrastinação, como organizar o estudo. Cheguei no platô, cheguei nos 70%, 75%, como é que eu faço para avançar? Isso tudo está sendo aqui disponibilizado para você gratuitamente pelo canal do YouTube do GG. Mas vamos voltar para a estatística, vamos lá. Hoje a gente vai, nesse vídeo, fazer questões. Depois dessa introdução, desse bate-papo, vou apresentar algumas questões que envolvem a parte teórica, mas eu peguei apenas um tópico, que é a parte dos conceitos iniciais. A gente vai falar sobre esses conceitos iniciais, vai trazê-los aqui para vocês, para a gente poder bater esse papo. Beleza, gente? Então, aliás, eu acho que eu disse meu nome, não, né? Sou o professor Marco Luciano. Vamos lá, galera. Aqui pelo GG, vamos agora bater um papo sobre algumas questões sobre os conceitos iniciais, conceitos introdutórios da estatística. Vamos lá? Você já está vendo aí que eu coloquei para a gente poder fazer a apresentação do slide? Eu quero chegar com você aqui. Vamos lá. Quando você começa a estudar estatística, normalmente, a depender do seu edital, você começa a estudar a parte de estatística descritiva. Só que, quando você estuda, você tem alguns conceitos iniciais básicos que a gente precisa entender. Precisa saber o que é estatística, as suas subdivisões didáticas da estatística, a estatística descritiva, a estatística inferencial. Alguns inserem a estatística probabilística, tá certo? Você precisa saber o que é população, censo, amostra, o que é variável. São conceitos, os tipos de variáveis. E essa parte conceitual pode cair na sua prova. Então a gente vai trazer aqui algumas situações, vai corrigir com você algumas questões envolvendo esses conceitos. Você vai ver que eu vou desaparecer e vou ficar aparecendo e a gente vai bater esse papo. Então, nesse momento, eu vou desaparecer para a gente dar continuidade à nossa resolução de questões. Na verdade, começar a resolução de questões. Vem comigo aqui. Então, galera, prosseguindo aqui na nossa caminhada, olha só, a gente tem aqui nosso Instagram, prof.marcoluciano, estatística descritiva, tá certo? Questões sobre conceitos iniciais, que na verdade esses conceitos são de toda a estatística. Então vamos dar uma olhada aqui nessa questão aí inicial da banca Sesgran Rio. Responsável por entender o comportamento dos produtos oferecidos por determinado banco onde trabalhava e preocupado com a quantidade enorme de dados disponíveis, olha só, quantidade enorme de dados disponíveis para análise, um funcionário decidiu extrair um subconjunto desses dados. Esse subconjunto é conhecido como... Então, gente, aqui nessa questão tem dois conceitos envolvidos nesse texto. Mas vamos lá. Ele colocou como resposta amostra, censo, parâmetro, população, variável. Galera, o que é que acontece? Eu vou desenhar aqui uma ideia, que é o conjunto desses dados, ó. Todos esses dados estão aqui nessa região de azul, beleza? Aí eu venho aqui agora e vou selecionar um subconjunto. Vamos aqui, ó, vou selecionar um subconjunto. Vou pegar esse subconjunto, coloco ele aqui, ó, e vou estudar esse subconjunto. Quando eu estudo esse subconjunto,
Eu pego esses dados e faço uma inferência para o quê? O conjunto maior. Pera aí, Marco, então deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está dizendo que esse conjunto maior aqui de azul seria todos os dados que ele tem para análise. Perfeito. Só que ele resolveu extrair um subconjunto. Quando ele extrai esse subconjunto, qual é o objetivo? O objetivo é que esse subconjunto represente todos os dados. Claro que vai ter uma margem de erro, vai ter uma perda de informação, porque você está pegando o subconjunto. A questão não quer saber dos processos, a questão só quer saber de uma coisa, qual é o nome que se dá. Então vamos lá? Ao conjunto maior, galera, que é o conjunto de todos os dados. A esse conjunto, ó, quantidade enorme de dados disponíveis, recebe o nome de população. População. Beleza, Marco, tranquilo. Agora, e esse subconjunto da população? Recebe que nome? Pronto, tá aqui o nome dele, ó, amostra. A questão só queria saber o nome desse subconjunto. O nome dela, desse subconjunto, é amostra. Então, Marco, qual é a ideia que está por trás aí? A ideia que está por trás é a seguinte, gente, muita atenção aqui. Quando você tem uma população que é o conjunto de dados que possui ao menos uma característica em comum, é o conjunto de todos os dados, ou seja, todos esses dados aí para análise, essa quantidade enorme. Se você vai fazer o estudo pela população, tem uma coisa importante que a gente precisa atentar. A população, ela exige tempo, às vezes é muito custoso, tá certo? Então tem várias desvantagens de você estudar a população. Aí o que é que se faz? Se coleta um subconjunto dessa população. E esse subconjunto ele precisa ser representativo. Eu preciso pegar um subconjunto que represente bem esses dados da população. Beleza? Esse subconjunto recebe o nome de amostra. E aí, você, a partir das técnicas de amostragem, repare que eu fiz ali as setinhas para quê? Para dizer que esses dados da amostra vão ser induzidos. Você vai dizer, olha, essa amostra foi bem selecionada, ela é representativa, obedeceu determinadas técnicas de amostragem. Para quê? Para que ela tenha a capacidade de representar a população. Essa é a ideia. Então ele só queria saber nessa questão qual é o nome desse subconjunto. E o nome dele é amostra. Fique atento. Questão teórica. Beleza, galera? Vamos para mais uma? Vem comigo aqui. Vamos lá. Gente, próxima questão. Vem comigo aqui. O grupo completo de unidades elementares de pessoas, objetos ou coisas é denominado para quem? Não é para qualquer situação, é para a estatística. E repare que aqui ele não separou no tipo de estatística. Ele não disse se é estatística descritiva, se é estatística inferencial, não disse nada. Mas observe, a expressão-chave dessa questão está aqui, ó. O grupo completo de unidades elementares de pessoas, objetos ou coisas, ou seja, aquilo que você está estudando, aquele conjunto de elementos que você está estudando, que pode ser um conjunto de pessoas, objetos, coisas, recebe o nome de quê, galera? De população. Marco, fala um pouquinho mais sobre isso daí pra gente. Vou falar. Vamos bater um papo aqui. Veja bem. O que é que a gente precisa atentar? Quando a gente pensa nessa palavra, nessa expressão grupo completo de pessoas, poxa, eu posso estudar um grupo completo de pessoas? Vamos analisar. Eu estou numa sala de aula, e essa sala tem 200 alunos. E eu quero estudar as alturas das pessoas. Estou estudando a altura das pessoas. Eu quero estudar os pesos das pessoas. Posso estudar. Eu posso estudar quais são os tipos de livros que essas pessoas possuem em casa. Então eu posso estudar várias coisas sobre essas pessoas. Objetos. Eu posso analisar os objetos? Posso. Então, por exemplo, quando eu chego em um almoxarifado de uma faculdade, e eu quero saber os tipos de papéis distintos que existem lá. Você vai ter papel A4, aí você pode ter papel A4 em que a granulometria, ou seja, o peso do papel, vamos colocar assim, é diferente. Você tem papel com 75 miligramas, com 100 miligramas, tá certo? Você pode ter papel de carta, você pode ter papel que é específico, papel timbrado. Então você tem tipos de papéis. Então você está estudando o objeto. Você pode estudar os tipos de canetas, tá certo? Que aí já seriam as coisas. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa na sua cidade. Quais são os tipos de sorvetes mais incomuns que existem na sua cidade? Então você vai ter que visitar o quê? As sorveterias. Vai ter que fazer a listagem dos tipos de sorvetes e vai encontrar os mais incomuns. Você está estudando o que é uma população. Que população é essa? Os sorvetes que tem
os sabores de sorvete que tem na sua cidade. Então você pode fazer um estudo sobre várias situações. O que foi que a questão colocou aí? Pessoas, objetos, coisas. Agora, para quem? Para a estatística. Tá falando de quem, gente? Da população. Beleza? Vem comigo aqui, vamos continuar. Vamos nessa. Próxima questão. Vamos lá. O que a próxima questão vai trazer para a gente? Julga o seguinte item. Como a realização do censo é tipicamente muito onerosa e ou demorada, repare que isso aqui ele já está afirmando. Muitas vezes é conveniente estudar um subconjunto próprio da população, denominado amostra. Gente, e aí, você marcaria isso certo ou errado? Resposta da questão: esse item está o quê, gente? Certo. Ele está correto. Vamos bater um papo sobre ele? Vamos lá, vamos conversar sempre. Gente, me ajude aqui. Vamos lá bater esse papo. O que é o censo? Vamos separar aqui em primeiro lugar. Censo, ele é o estudo estatístico realizado com a população. Pera aí, Marco. Então, censo e população são coisas diferentes? Perfeito. Censo e população são coisas distintas, tá certo? População é o quê? Um grupo completo de elementos que possuem ao menos uma característica em comum, tá certo? E aí você pode estudar várias coisas sobre esse conjunto de elementos. Agora, o que é o censo? É quando você realiza o estudo com a população. Então, tome cuidado com essa diferenciação, porque já teve prova que perguntou se censo e população era a mesma coisa. Então vamos lá. Censo e população são coisas distintas. Já acertamos sobre isso. Agora, dá um exemplo aí de censo, Marco. Pronto, o censo demográfico. O censo demográfico, que é realizado pelo IBGE a cada 10 anos, é um tipo de censo que você imagina que está sendo feito com toda a população. Agora, veja bem. Ah, professor, mas eu nunca fui questionado. Galera, o que é que acontece? Eu vou falar da minha realidade, do que aconteceu comigo, certo? Quando eu estava um dia chegando em casa e estava sendo realizado o último censo, existia lá na portaria uma pessoa do IBGE em que ela estava questionando as pessoas sobre, fazendo a parte dela, a entrevista, né? Fazendo o questionário. Então, quem chegasse, ele estava ali pronto para fazer esse questionário. Eu moro em um prédio e nesse prédio ele poderia ter a opção de fazer várias visitas. Aí eu não sei o que foi que aconteceu, se ele estava fazendo de uma maneira mais rápida ou se ele foi preparado tecnicamente para isso. Também foi depois da Covid, então eu não sei se as pessoas aceitariam as visitas, né? Ainda mais que ela estaria vindo da rua, e outros questionamentos aí que a gente poderia trazer, né? Outras situações. Mas onde eu quero chegar? Ele não subiu, não tem problema, fez a entrevista na portaria comigo e aí ele fez as perguntas que precisavam ser feitas. Tudo bem? Então ele perguntou com quantas pessoas eu morava, qual era o tipo de apartamento, qual era o meu emprego, qual era a minha renda. Ou seja, ele fez as perguntas, perguntou a renda média da família. Onde que eu quero chegar com isso? Ele não precisou entrevistar todas as pessoas. Ah, Marco, mas peraí, ele fez uma amostra? Não, ele fez uma população. O que é que aconteceu é que eu respondi pelas pessoas. Tá clara a ideia? A pergunta que ele fez, as perguntas que ele fez estavam relacionadas a todos, não somente a Marcos. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Censo demográfico é um exemplo de censo que, idealmente, você acredita que toda a população está sendo estudada. Outra coisa, dá um exemplo aí, Marco, de outro censo. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalhe em uma prefeitura aí da sua cidade, ou você conheça alguém, ou trabalhe no estado. É possível hoje, através dos aplicativos, que seja realizado um censo para saber sobre os funcionários, sobre como é que os funcionários enxergam o trabalho realizado pela prefeitura em relação a si próprio, ou seja, as condições de trabalho, a questão salarial, a questão da percepção dele, de como a prefeitura trata ele, ou seja, pode ser feito um censo ali, tá certo? Mas esse censo é com a população da prefeitura? Não, com a população dos servidores da prefeitura. Tá claro isso? Então, fique bem atento em relação a isso. Pronto. Peraí, professor, o senhor falou um monte de coisa aí e acabou ainda não respondendo a questão. Galera, a gente vai se empolgando. Vamos lá, vamos bater um papo aqui, vem comigo. Galera, vamos lá. O censo é tipicamente muito oneroso? Sim. O censo fica caro. O censo, eu lembro quando foi para ter o último censo aqui no Brasil, um dos questionamentos foi a questão do custo. Tá certo? Por exemplo, você quer ver pesquisa eleitoral. Quando você pensa em pesquisa eleitoral, se você fosse pesquisar toda a população, seria um custo absurdo. Então, o custo é um problema. Outro problema, gente, sabe qual é? A demora. Para você fazer um censo, demora a depender do tamanho da população. Agora, uma outra coisa também que eu quero trazer, que inviabiliza o censo. Se aquele objeto que está sendo estudado
ele é destruído. Poxa, professor, como assim destruído? Vamos analisar aqui o seguinte. Vamos imaginar um exemplo que eu sempre dou. Chega um container com palitos de fósforo, tá certo? Aí você precisa fazer a análise se aquele palito de fósforo realmente está fazendo ali a função dele, que é o quê? Acender para você poder, você queima, a gente usa o termo, né, queimar, risca o palito de fósforo para ver se ele está funcionando. Depois que você risca, o que vai acontecer com o palito de fósforo? Ele volta para a caixa? Não. Você vai jogar ele fora. Você vai descartá-lo. Então o que acontece? Você destruiu a função do objeto. Tá claro isso? Aí você pega, vamos lá, chegaram 1 milhão de caixas de palito de fósforo. Você vai pegar quantas? Vai pegar 10, 20, 30? Existem métodos para você decidir quantas você vai pegar. Deixar isso bem claro. Para analisar. Então, peraí, professor. Não dá para, então, estudar a 1 milhão de caixas, na verdade. Não dá não, porque senão você vai destruir o objeto. Então, 3 coisas que complicam o censo. Se o objeto for destruído, depois da análise que você fizer sobre ele, o custo e o tempo, beleza? Muitas vezes é conveniente estudar um subconjunto próprio da população denominada de amostra. Perfeito. Essa é a ideia, tá certo? Show de bola, excelente questão. Vamos continuar? Vamos lá, vem comigo aqui. Mais uma questão, gente, para a gente prosseguir. Olha só, essa questão aqui é uma questão que eu acho bastante interessante para vocês, que diz o seguinte. O Instituto de Pesquisa está planejando uma pesquisa em que uma das perguntas diz respeito à escolaridade do entrevistado. A pergunta admite os valores 1, 2, 3, 4, 5. Abrangendo desde ensino fundamental incompleto até superior completo. Essa é uma variável. Aí ele quer que você classifique o tipo de que aí, Marco? De variável. Então, vamos só bater um papo aqui antes da gente responder essa questão que eu trouxe algo aqui para vocês. Galera, isso aqui é importante. Eu indico que você tire um print disso daqui. Inclusive, eu até botei isso aqui, uma foto disso aqui no meu Instagram. Tipos de variáveis. Qualitativa ou quantitativa. Qualitativa é quando ela está amarrada a um atributo. Quando ela está amarrada a uma ideia de uma característica. Tá certo? Guarde isso. Característica, tá certo, né? Característica, perfeito. Professor português faz parte? Faz, tem que escrever. Agora, e quantitativa é quando ela está associada a um número, está associada a um valor. Qualitativa, galera, ela representa uma qualidade. Então, ela pode dizer o seguinte para você, ó, qual é o sexo da pessoa, qual é a geração do computador que a pessoa possui, tá certo? Ela pode analisar qual é o cargo que você tem do seu concurso público. Então, é uma qualidade, tá certo? Qual é a formação que você tem, tá certo? Qual é o seu nível de escolaridade. Aí a gente tem a nominal e tem a ordinal. A ordinal é aquela que você pode colocar em uma hierarquia. Você consegue colocar sobre ela a ideia de uma ordem, tá? Então ela tem hierarquia. Não esqueça disso, isso aqui é importante. E a nominal é aquela que não há hierarquia. Não há hierarquia, não há ordem, beleza? Isso aqui é importante você saber. Hierarquia. Acabei ali escrevendo R antes da letra R, beleza? Só ajustar aqui, galera. Já a gente está terminando essa questão e está fechando o nosso vídeo, beleza? Hierarquia. Beleza, então não há hierarquia. Por exemplo, se eu dar um exemplo aí de quando é nominal, por exemplo, se eu estou na sala com 10 pessoas e eu pergunto a elas qual é a formação delas, qual é o nível superior que elas possuem. E aí vai ter gente que vai dizer que é engenheiro, que é administrador, que é médico, que é dentista, que é sociólogo, que é historiador. Você não consegue colocar isso numa ordem. Você não consegue dizer quem é melhor, colocar numa ideia de menor, melhor, pior, quem é maior, quem é menor, você não consegue colocar numa hierarquia isso daí, beleza? Já uma ordinal, um exemplo bem claro, a patente militar. Você chega em um quartel do exército, você vai ter lá as patentes militares, tá certo? Soldado, cabo, sargento, tenente, então você vai ter ali uma hierarquia. Quantitativa, ela é um número, ela pode ser discreta, tá certo? Quando ela assume, tá certo? Ela assume valores inteiros dentro de um conjunto fechado de informação. Então, a discreta, ela está associada a situações em que a gente amarra números inteiros, beleza? Então, vou colocar assim, ó, números inteiros em intervalo fechado. Beleza, vamos colocar assim, números inteiros em intervalo fechado. E a contínua? A contínua é quando ela pode assumir números reais. Agora, essas duas definições, elas precisam de uma elaboração maior, que não é o objetivo desse vídeo, mas eu quero que você guarde essa ideia principal que eu vou escrever de azul aqui. Essa ideia é a mais importante. A discreta é aquela que é obtida por contagem. Você conta a quantidade de pessoas em uma sala, você conta a quantidade de filhos, você
conta quantos concursos você fez. Contínua é obtida por medição. Você mede o que, professor? Mede a altura, mede o peso da pessoa. Tá claro? Mede o diâmetro de uma esfera. Então, essa é a ideia, discreta e contínua. Agora, vamos voltar para a questão. Vamos lá. Um instituto de pesquisa está planejando a pesquisa em uma das perguntas de respeito à escolaridade do entrevistado. A pergunta admite os valores 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. É isso que a pessoa vai marcar. 1, 2, 3, 4 ou 5. Abrangendo desde ensino fundamental incompleto, ó, ensino fundamental incompleto, até ensino superior completo. Ela não fez aqui uma subdivisão dos 2, 3 e 4. Mas vamos colocar assim, ó, ensino fundamental completo para o 2. O 3 seria ensino médio incompleto. E a 4 seria ensino médio completo. A pergunta é a seguinte: a pessoa que vai lá e marca 1, ela está marcando 1 porque ela tem um ensino fundamental incompleto. Se a pessoa marcar o 4, ela vai marcar porque ela tem ensino médio completo. A pessoa que tem ensino médio completo, ela está em uma ordem diferente das demais pessoas. Então, pera aí, apesar daqui aparecerem números, cuidado, ó, olha uma coisa importante, quantitativa é número. Beleza, Marco, mas olha só, apesar delas estarem se referindo a número, em verdade, ela está se referindo a uma categoria, a uma característica do entrevistado. E essa característica é um atributo. Essa característica, eu vou colocar uma outra palavrinha aqui, é uma qualidade. É por isso que ela é chamada de qualitativa, gente. É uma qualidade. E essa qualidade, ó, vou botar aqui, ela é qualitativa. Não esqueça disso, ó. Ela é qualitativa. Agora, ela é qualitativa de que forma? Deixa eu apagar aqui esse U aqui. Ela é qualitativa de que forma? Com ordem ou sem ordem? Ordinal. Ela é qualitativa, ordinal. Cuidado, gente. Apesar de estarem amarrados números a elas, ela é do tipo qualitativa, ordinal. Beleza? Então, gente, é isso que eu quero bater esse papo com vocês. Esse é o objetivo do nosso vídeo. Trazer para vocês esses conceitos relativos a essa parte aí, tudo bem? Então, galera, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou bater um papo com você relativo a uma imagem que eu quero trazer para vocês, certo? Bem tranquila aqui para vocês. Ó, essa imagem eu tirei aqui da minha cidade de Salvador, um local que é o Rio Vermelho, tá certo? E essa imagem, gente, ela é muito significativa para mim porque foi um dia bem interessante em minha vida, tá certo? E ela traz lembranças muito boas. Mas não esqueça, só um detalhe, ó, ao fundo, tá? Lá na ponta do lado direito é o farol da Barra, tá certo? É uma imagem para dizer a você: siga o melhor caminho que você puder dentro de sua vida. Sempre pense dessa forma. Beleza, galera? Sempre pense dessa forma. Pense em buscar as melhores coisas para a sua vida. E o seu concurso é um excelente caminho para você continuar sonhando, buscando e realizando o melhor para você. Desistir, galera, não é uma opção. Segue firme, deixo aqui meu abraço com essa imagem para você. Um forte abraço, tudo de bom. Continue aqui seguindo o GG Concursos. Um abraço do seu professor Marcos Luciano. Valeu, galera, tudo de bom.